Olá galera, é, aqui é o Givago de Sales, novo professor de Física da Escola Estadual de Ensino Médio de Tempo Integral Murilo Serpa, e vou estar aqui disponibilizando esta videoaula para a plataforma da escola para os alunos que têm acesso às aulas remotas de forma assíncrona, certo? Então, a aula que a gente vai ver aqui é um resumo do encontro que a gente teve com os alunos que assistem a aula de forma remota, de forma síncrona, certo? Então vamos lá. É, o que vocês viram nos capítulos anteriores, né? O conceito de calor e temperatura, que muitas vezes no dia a dia a gente utiliza esses dois conceitos como sinônimos, mas na verdade são coisas totalmente diferentes. Né? Estudaram também quais instrumentos e escalas podem ser utilizados para se medir a temperatura de um corpo. Vocês viram que o instrumento utilizado para medir a temperatura do corpo é o termômetro, que países como o Brasil, o Japão utilizam a escala Celsius, né? E países como os Estados Unidos utilizam a escala de temperatura Fahrenheit. Aí vocês aprenderam, no caso, o método de conversão entre essas duas escalas. Foi apresentado para vocês também uma escala de temperatura nova, que é a escala Kelvin, né, que é uma escala científica utilizada bastante em laboratório, certo? Vocês viram também algumas consequências que a variação de temperatura pode causar no corpo, certo? Uma delas é a dilatação dos corpos. Os corpos aumentam de tamanho, alguns corpos aumentam de tamanho quando se aumenta a temperatura, certo? Então vamos lá. Considere a seguinte situação: em uma panela de alumínio com água a 20 graus Celsius, despeja-se uma determinada quantidade de água a 50 graus Celsius. O que acontece após decorrer algum tempo? Aí vocês vão falar assim: professor, decorrer algum tempo, a água que estava mais quente ela vai esfriar, e a água que está mais fria ela vai esquentar. Aí ambas as quantidades de água vão chegar a uma determinada temperatura, e essa temperatura vai permanecer constante. Realmente é isso que acontece, certo? Não tem nenhuma coisa que contraria o senso comum de vocês, não. Mas a verdade é que, dependendo da quantidade de substâncias envolvidas, esse sistema tenderá a atingir o equilíbrio térmico de uma forma mais rápida. Isso, claro, se desprezarmos a temperatura do ambiente, certo? Mas o equilíbrio térmico ele sempre será atingido, certo? Só voltando aqui no slide, se você botar uma quantidade maior de água quente, a água fria ela vai esquentar mais rapidamente. E o contrário também pode acontecer. Às vezes, se você tiver uma quantidade de água fria maior do que a quantidade de água quente ela vai esfriar. E é isso que eu quero dizer quando é, o equilíbrio térmico do sistema poderá ser atingido de forma mais rápida. Isso vai depender somente das quantidades, mas o que eu quero enfatizar aqui é que o equilíbrio térmico ele sempre vai ser atingido, certo? Vamos lá. Situações como citado anteriormente ocorrem sempre que tivermos corpos com temperaturas diferentes que foram colocados em contato próximos entre si. A gente ainda não estudou o mecanismo de transferências de calor, mas vocês vão ver que não necessariamente os corpos precisam estar em contato entre si para haver a transferência de calor. Vai depender muito em si do sistema, mas isso a gente vai mais para frente. Mas será que existe uma maneira de prevermos o comportamento final do sistema físico? Eu já vou logo adiantando a resposta. A resposta é sim. É exatamente por isso que a gente está nessa disciplina, certo? Mas a gente vai ter que considerar muitas situações idealizadas, como aquela hipótese de estar desprezando a temperatura do ambiente, certo? A gente vai tratar o sistema como um sistema isolado do ambiente, certo? Temos essa outra situação aqui, no caso, o corpo que está à esquerda, o corpo A, ele tem uma quantidade menor de água do que o corpo B. Vamos supor que o corpo A tenha 500 ml de água e o corpo B tenha 1 litro de água, né? E vamos supor que essas fontes de calor aqui elas são iguais, certo? Aqui eu não encontrei uma figura, né? Mas vamos supor que sejam iguais. A pergunta que eu faço é: qual das duas quantidades de água entrará em ebulição primeiro, certo? Aí vocês vão responder que, obviamente, não contrariando o senso comum de vocês, que a quantidade menor de 500 ml de água ela vai entrar em ebulição primeiro, certo? E a de 1 litro ela vai entrar em ebulição bem depois, vai demorar um pouco mais, certo? Que grandezas físicas estão envolvidas, né, nesse tipo de situação, certo? Vou apresentar a primeira para vocês, que é o calor sensível. O calor sensível é a energia térmica em trânsito, e vocês viram que a energia térmica em trânsito é calor, né? Energia térmica em trânsito que produz a variação de temperatura em um corpo, certo?
Aqui você tem isso aqui, ó, esse Qzinho aqui, ó, que tem unidades de energia. Aqui sempre vai ser energia, certo? E aqui você tem a capacidade térmica. E esse ΔT aqui, Tsão, é variação de temperatura. Toda vez que você tiver essa letra delta acoplada a uma letra que representa a grandeza física, vai ser a variação dessa grandeza física, certo? Ó, temos aqui, ó, capacidade. Temos aqui que a troca de calor entre corpos ou sistema depende de suas características intrínsecas, em particular a massa, da composição química, certo? Isso aqui, o que eu quero dizer é que um bloco de madeira ele vai esquentar mais devagar do que, por exemplo, um bloco de alumínio. Isso aqui é simplesmente uma característica intrínseca do material, certo? Mediante isso, é necessário definir duas grandezas físicas, a capacidade térmica e o calor específico. A capacidade térmica aqui eu já estou definindo para vocês, ó, que ela vem justamente dessa primeira equação aqui, ó. Você simplesmente vai passar o ΔT dividindo o Q, certo? Ó. Aí fica essa equação aqui, ó. A capacidade térmica vai ser a quantidade de calor que um sistema recebe ou cede pela sua variação de temperatura, certo? E o calor específico eu vou definir para vocês mais adiante. A capacidade térmica C de um corpo é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a sua temperatura, certo? Já o calor específico, né? O calor específico, que a gente representa por Czinho de um material, é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de uma unidade de massa desse material. Ou seja, o calor específico ele é da substância de que é feito o material, e a capacidade térmica ela é do material, certo? Vocês vão ver lá na frente, eu vou explicar lá na frente que a capacidade térmica ela não é muito interessante você estar trabalhando com ela, certo? Porque ela vai variar de um corpo para outro, certo? Aí aqui vai ser a relação entre a capacidade térmica aqui, né, e o calor específico. A capacidade térmica, em termos do calor específico, ele vai ser a massa da amostra vezes o calor específico da substância de que é feita a amostra, certo? Aí você simplesmente vai pegar aquela equação que eu mostrei para vocês lá, né, e vai estar substituindo o valor de C por esse valor aqui, ó, que é a massa vezes o calor específico. E essa aqui é a equação que vocês vão carregar desse conteúdo aqui, ó. É o calor sensível. Opa, calor sensível vai ser a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, certo? Vamos só frisar aqui as unidades aqui, ó. No sistema internacional, o calor sensível é expressa em unidade de energia, como eu já havia falado para vocês. Mas outra unidade bastante utilizada é a caloria, né, definida como a quantidade de calor necessária para elevar em 14,5 graus Celsius, de 14,5 graus Celsius a 15,5 graus Celsius a temperatura de 1 grama de água pura a pressão normal, que é a pressão de uma atmosfera, né? A pressão normal é a pressão de uma atmosfera, que é uma pressão a nível do mar. Atmosfera. E só para enfatizar, a unidade de energia no sistema internacional é o Joule, né? No SI, a unidade de energia é dada em Joule. Aqui a gente vai utilizar o Joule e a caloria, certo? A gente representa pela letra J aqui, ó. Aí aqui tem a relação de conversão aqui, ó, que é 1 quilocalorias equivale a 1000 calorias e 1 caloria equivale a 4,186 joules, certo? Esse quilo aqui é para você pegar a grandeza e multiplicar por 1000, certo? É como acontece com quilômetro, né? O metro, né? A unidade fundamental é o metro. Aí você pega um K, bota um K na frente do M, fica aqui 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Aqui é do mesmo jeito, 1 quilocaloria vai ser igual a 1000 calorias. E aqui a relação de conversão entre a caloria e o joule, certo? Você pode utilizar tanto essa daqui como essa outra aqui, ó, que 1 joule equivale a 0,238 calorias, certo? Qualquer uma das duas está correta. E é só para dar uma enfatizada aqui, pessoal, os alimentos que a gente come, antigamente eles iam expressar em calorias, que antigamente eles expressavam essa caloria com C maiúsculo, né? Essa caloria alimentícia aí, ela equivale a 1 quilocaloria, que a gente utiliza aqui na física. Só que, só ajeitar aqui. Só que essa caloria com C maiúsculo aí, ela tá
caindo em desuso, né? Ela está caindo em desuso. Toda vez que você pegar a embalagem de um alimento, ou ele vai vir em quilocalorias ou ele vai vir em joule, né? Porque essa caloria aqui ela tá caindo em desuso, essa caloria alimentícia aqui. Então você vai pegar o alimento lá, ele vai estar em quilocalorias ou quilojoule, que é mais coerente com essas unidades que a gente utiliza aqui na física, certo? E outra coisa, se você é uma pessoa que ingere muita calorias, né, na forma de alimento e não gasta energia, você é uma pessoa que sempre está ganhando peso, né? Se você tiver um metabolismo lento, você está sempre ganhando peso, né? Porque tem pessoas que têm metabolismo acelerado, aí eles estão comendo muito e você vê que eles não engordam. É pessoas justamente que tem aquele metabolismo acelerado, que não precisam estar praticando exercício, certo? É por isso que as pessoas vão para a academia, né? Para estar gastando energia e não estar ganhando peso, certo? Agora vamos só falar um pouco da unidade do calor específico, certo? Ó, você vai pegar aqui isolar o calor específico dessa equação aqui, ó, o ΔT e M que estava multiplicando C, você vai passar dividindo o Q. Aí mediante isso você vai poder mencionar qual a unidade do calor específico, que ele é inerente do material, da substância, certo? Eu vou botar o post-it aqui porque eu estou analisando as unidades, certo? Tá aqui, ó. Temos aqui a caloria, que é a unidade de energia, né? E temos aqui a massa, que é dada quase sempre em gramas. Esses problemas aqui é a variação de temperatura que é dada em graus Celsius. Então essa é a unidade do calor específico. Lembrando que cada objeto vai ter um calor específico. A água tem um valor, a prata tem um valor, o alumínio tem outro valor, certo? Mas sempre vão ser dadas nessas energias aqui, ó. Aquele problema lá que eu falei para vocês, ó, que não é interessante estar trabalhando com a capacidade térmica, ó. Vamos supor que um objeto ele tenha um calor específico de 0,25 calorias por graus Celsius. Aí se você pegar e calcular a capacidade térmica através da massa aqui, ó, dessas quantidades de massa, né? Você vai pegar aqui a relação essa aqui, ó. A relação aqui, capacidade térmica, que aqui é um C maiúsculo, né? Vai ser igual a massa vezes o calor específico. Ó, se você pegar 0,25 calorias por graus Celsius e multiplicar por 20 gramas, você vai encontrar uma capacidade térmica de 5 calorias por grau Celsius. Se você pegar esse calor específico e multiplicar por 40 gramas, você vai obter outro valor. Vai outro valor de capacidade térmica do mesmo material, só porque a massa está diferente. Aí se você pegar 80 gramas e multiplicar por 0,25, que é a calorias por grau Celsius, você vai encontrar 20. Olha, você tá vendo que não é interessante a gente estar trabalhando com a capacidade térmica, e é muito melhor a gente estar trabalhando com a massa ou com um calor específico. Ó, vamos ver um exemplo aqui, ó. Uma placa metálica de massa de 0,30 kg sofre um acréscimo de 30 graus Celsius em sua temperatura quando absorve 9.000 joules de calor. Calcule o calor específico desse material, certo? O que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz é anotar os dados, né? Temos aqui a massa, que é de 0,300 kg. Eu já vou transformar logo para grama, né? Multiplicar por 1000. Transformar logo por grama, que a gente trabalha mais com grama aqui, certo? E a variação de temperatura aqui, ó. A gente deu aqui a variação de temperatura aqui, e deu lá na questão que foi de 30 graus Celsius, e a quantidade de calor que o corpo absorve, que é de 9.000 joules, certo? Vou estar botando aqui. Ele quer o calor específico. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai calcular a capacidade térmica, né, para depois calcular o calor específico. A fórmula da capacidade térmica mediante o calor sensível é essa daqui, Q vezes ΔT, certo? Aí vamos só fazer esse sinal de igual aqui, certo? Vou botar aqui 9.000, que é o valor de energia absorvida na forma de calor, dividido por 30, que é a variação de temperatura aqui, certo? 30 graus Celsius. Então você pode cortar o zero aqui com esse zero aqui e pegar 900 e dividir por 3, né? 900 dividido por 3 dá 300.
300, qual a unidade? Joule por grau Celsius, que são as unidades que sobrou aqui, certo? Mediante isso você pode estar calculando a calor específico, já que você encontrou a capacidade térmica, certo? Então a fórmula é o seguinte, a fórmula é essa daqui: capacidade térmica é igual a massa vezes o calor específico. Como ele quer o calor específico, você isola o calor específico, né? Joga o M dividindo, aí tá aqui, aí você encontrou a capacidade térmica lá em cima, que é de 300 Joule por grau Celsius, certo? E divide pela massa, né? Que já transformei para gramas ali, ó. 300 gramas. Você pode estar perdendo tempo cortando esses zeros aqui, mas como o número de cima é igual ao número de baixo, e o número dividido por ele mesmo vai ser 1, vai ser, o calor específico vai ser justamente 1. Qual unidade? Joule por gramas vezes grau Celsius, certo? E tá aqui o calor específico do material é isso aqui. Pessoal, tem um exercício aí que eu quero que vocês façam, que é do último slide, certo? Eu vou estar disponibilizando. Tem um outro exercício aqui, um outro exemplo aqui que eu queria fazer, mas não vai dar tempo, porque a aula tem que ter no máximo 20 minutos, certo? Aí tem um exercício aqui que eu queria que vocês fizessem, que está no último slide. Eu vou estar publicando esse slide lá na plataforma. Já joguei esses slides com aquele exemplo resolvido no grupo. E eu queria que vocês resolvessem esse último esse exercício que tem nesse último slide aqui, tá? E me envie no privado, certo? Para me estar dando o ok, certo? Não tem muita dificuldade não, é só vocês verem a videoaula aí, rever a videoaula. Se não tiver satisfeita com a minha videoaula, tem várias videoaulas na internet também, no YouTube, é só o que tem, certo? Aí vocês respondam e no caso me enviem no PV, para eu estar computando a participação de vocês na aula, certo? Então pessoal, aí eu fico por aqui e um abraço para vocês, certo? A gente se encontra na próxima videoaula.